Muito bem. Irmão, abra comigo sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 1. Hoje é domingo de Ramos. Nossa tradição católica romana no nosso país nos diz que hoje é domingo de Ramos. Afinal de contas, domingo que vem é Páscoa. E se domingo que vem é Páscoa, hoje só pode ser domingo de Ramos. Por que, Fernando? Porque é hoje, na tradição, hoje, domingo, que Jesus entra em Jerusalém. E as pessoas balançam os ramos de folhas e gritam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E Jesus entra em Jerusalém pela última vez. Ele não vai para o trono para reinar como o Messias esperado, mas ele vai para a cruz. E ele passa essa última semana em Jerusalém. Na sexta ele morre. E no domingo ele ressuscita. Nós estamos então historicamente na última semana de vida de Jesus Cristo. Mas não vamos falar sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nós vamos falar hoje do nascimento de Jesus. É a nossa série de mensagens. Deixa eu te contar uma história. E eu tenho contado histórias para vocês aqui aos domingos. E vocês têm vindo à igreja para ouvir histórias. E hoje eu vou falar sobre a história do nascimento de Jesus pela ótica do evangelista Mateus. Mateus capítulo 1, versículo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão. Não sei se é Esrom ou se é Esrom. De qualquer maneira, acho que você não vai querer colocar esse nome no seu filho. Arão gerou a Aminadab. Esse você pode colocar. Arão gerou a Aminadab. Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Esse de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoque, Sadoque a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Amém? Senhor, fala com a gente nessa noite e ministra ao nosso coração a Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Desde a semana passada, retrasada, que esse texto tem habitado a minha cabeça para a gente conversar, e esse texto ser uma das histórias para a gente contar aqui na igreja. Foi assim que Mateus, inspirado por Deus, escreve no seu evangelho, e que é um testemunho das obras de Cristo para judeus. Mateus escreve para judeus, e é escrevendo para judeus que Mateus traça a árvore genealógica de Cristo até Abraão, voltando para trás até Abraão, para que a sua plateia, os seus leitores da época, judeus, ao lerem essa história contada por Mateus, entendessem ser Jesus, filho de Abraão, descendente de Davi e, portanto, herdeiro ao trono. Era o Messias, o rei que Israel esperava. É isso que Mateus escreve nessa lista de nomes. Quando a gente está lendo a Bíblia, as listas de nomes a gente geralmente pula,
porque a gente não tem paciência, é chato, para ficar em casa lendo uma lista de nomes, e a gente não lê. Mas, como eu estou contando histórias, várias das histórias que eu já contei aqui aos domingos, elas estão se cruzando nessa genealogia, e deve ter alguma coisa aqui, que Deus queira falar com a gente, e que Mateus também queira falar. E a primeira coisa que me chama a atenção nessa lista, você vai encontrar uma outra no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas só existem homens, mas Mateus cita 4 mulheres. No meio desses nomes, tudo esquisito aqui que a gente leu, acredite, 4 não, 5. Na verdade, o nome escrito só de 4, tem uma que Mateus não fala o nome, ele só cita quem era, mas não fala o nome. Ou seja, por alguma razão, Mateus, quando registra a genealogia de Jesus, inclui 5 mulheres. Você sabe que nos tempos de Jesus, a mulher era menos que nada. Em qualquer julgamento, em qualquer necessidade de se colocar uma testemunha, a opinião da mulher não valia, o testemunho da mulher não valia, porque mulher não era contada, acho que era menos que criança, era menos que nada. E de repente, na genealogia de Jesus, onde só deveriam figurar homens, Mateus põe 5 mulheres. Não sei porquê, irmãos, mas deve ter alguma coisa nessa história, através da qual Deus queira falar conosco. E aí eu fui dar uma olhada nessas mulheres que Mateus chama a nossa atenção, e a primeira mulher que Mateus cita aqui, ela se chama Tamar, está no versículo 3, Judá gerou de Tamar a Pérez, Judá se juntou com uma mulher chamada Tamar, e nasceu Pérez. Mas olha só, olha essa história, irmãos. Judá era um dos 12 descendentes de Jacó, Judá, Benjamim e as tribos todas. Só que o Judá, num dado momento da história, ele falou assim: eu vou dar linha na pipa e eu vou para longe, eu vou seguir meu caminho. E ele vai para terras estranhas, terras de estrangeiros, ele não fica na sua terra, Canaã, ele vai. Quando ele chega lá, ele vai tocando a vida, ele tem filhos, e os filhos se casam com, o filho se casa com uma mulher estrangeira lá. Olha que legal, o filho casou, só que o filho morre. E a tradição que esses caras têm é assim: se morre o filho e a mulher fica viúva, o irmão dele tem que casar com a viúva, para que aquela família não perca o seu nome na terra. Então, quando o filho morre, o que o Judá faz? Pega o irmão mais novo para casar com a moça, e o irmão casa com a moça. Só que o irmão casou com a moça, irmãos, o irmão casou com a moça, está de boa, até agora estou tranquilo. Só que o irmão falou assim: maninho, se eu tiver um filho dessa moça, o filho não vai ser meu, vai ser de quem? Do falecido meu irmão, porque eu estou casando com ela só para cumprir a lei, para não deixar o meu irmão sem família. O filho não vai ser meu, o filho vai ser do meu irmão morto. Sabe o que esse cara fez? Deu um nó, irmãos. Toda hora que ele estava lá, na hora H ele jogava para fora. Os mais velhos vão entender, os pequenos a seu tempo saberão dessas coisas. Essa história está na Bíblia, pastor? Está na Bíblia, desse jeitinho assim. Eu não vou ler para não causar constrangimento, mas está desse jeitinho assim, toda hora para fora, toda hora. E aí Deus se desagradou do cara, o cara morreu, irmãos. Mas ele tinha mais um irmão nessa história, só que o irmão era novo, e Judá fala assim para Nora: ô Nora, o menino é novo ainda, volta para casa do seu pai, cumpre lá a sua viuvez, quando o mais novo chegar na idade, ele casa com você. Ela falou: tá bem. Ela voltou para a casa do pai, e está lá viúva, não podia casar, não podia nada, ela tinha que ficar esperando o outro irmão. O tempo foi passando, o irmão cresce, e nada dela ser rendida na sua condição de viuvez. E um dia ela fica sabendo que Judá, o sogro, está passeando por aquelas bandas, conduzindo o rebanho.
ela tirou a roupa da viuvez, botou uma roupinha, botou um véu na cabeça e ficou na estrada, na beira da estrada. Uma mulher naquela região, na beira da estrada, só pode ser mulher da vida. Quem passa por ela? O sogro, Judá. E ele fala assim para ela: e aí, tem jeito? Ela fala assim: tem. Você tem dinheiro? Ele fala assim: posso dar um cabrito. Ela fala: tá aí o cabrito? Não, não está aqui, mas eu busco em casa. Aí tu não volta. Se eu der o que você quer, você não vai me dar o cabrito. Você tem alguma coisa para deixar de penhor? Dá seu bordão, seu selo da familiar aí, dá essas coisas e me deixa de garantia. A prostituta falou. Aí o Judá se deita com a tal da prostituta, que era a nora dele, a Tamar. Passa uns meses, a Tamar engravida, e a notícia chega na casa do sogro: Tamar engravidou. Ele fala: adúltera, ela estava prometida para o meu filho mais novo, traz ela aqui, vão apedrejar ela. Quando ela chega, ela fala assim: o homem que me engravidou é o dono dessas coisas aqui, ó. Ele fala assim: maninho. Põe o versículo para nós, Lelo. Reconheceu Judá, reconheceu as coisas e falou: mais justa é ela do que eu, porque eu não dei ela para o Selá. O Selá era o filho mais novinho, e nunca mais a possuiu. Que coisa louca, né, irmãos? Que história esquisita essa na Bíblia. Já é esquisita na Bíblia, é mais esquisita. Essa mulher está na genealogia de Jesus e Mateus citá-la. Mas o que ficou na minha cabeça dessa história é que ela era uma mulher em busca de justiça. Ela queria que a justiça fosse feita e que ela fosse resgatada da viuvez dela. Mas vamos continuar, irmãos. Há uma outra mulher nessa história aqui. Essa outra mulher, ela está ali no versículo 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Ou seja, Salmão casou com Raabe e teve um filho chamado Boaz. Raabe, você sabe, era uma moça habitante de uma cidade chamada Jericó. A casa dela tinha uma lâmpada vermelha na porta. Os que sabem já me entendem. Raabe era uma prostituta. Lá em Jericó, ela tinha um prostíbulo e tudo mais. E aí, Josué, o general, Moisés havia morrido, manda espias para Jericó, porque eles tinham que invadir Jericó para chegar na terra prometida. Quando os espias entram em Jericó, a CIA fica sabendo, a missão deles é denunciada, eles têm que se esconder, eles procuram uma casa de alto fluxo de pessoas, eles entram no prostíbulo de Raabe. Quando eles entram no prostíbulo de Raabe, Raabe fala assim para eles: cara, eu sei quem são vocês são de Israel. A notícia de como Deus libertou vocês lá do Egito já chegou aqui. A cidade está empolvorosa, e sabe o que eu acredito? Que vocês vão destruir essa cidade aqui, e vão me destruir também. Tudo bem, eu acho que até que eu mereço, mas cara, vai morrer meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha família. Aí Raabe diz assim, para os espias: jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal de que isso vai acontecer. Raabe pede assim para os espias: tem misericórdia de mim e da minha casa, eu não mereço, mas quando vocês destruírem tudo aqui, não me destruam, nem a minha família. E eles falam assim: beleza, amarra essa fita vermelha aqui na janela da sua casa, porque a hora que a gente entrar, a casa que tiver com a fita vermelha, a gente vai preservar, e nós teremos misericórdia de você. A história segue. O povo entra na cidade, a cidade é destruída. Raabe é salva com a sua família, e quando ela é salva, ela entra com a massa de gente para dentro da terra prometida. Quem? Os hebreus, e mais quem? Ela, a prostituta. Mas agora, num novo povo, uma nova época, ela deixa essa vida, e ela se casa, irmãos, com um cara chamado Salmão. Casou com o cara, mudou de vida. Deus mudou a vida dela.
Ela casa com o tal do Salmão, e ela tem um filho chamado Boaz. É o filho dela que nasce. Esse Boaz está um dia em casa, está lá de boa, ele era rico. Chega uma senhora chamada Noemi, foi a história da semana passada. Noemi chega lá com a nora, as duas viúvas, e cabia a Boaz ser o resgatador, ele agora casar com aquela que era viúva. E ele se casa com ela, só que ele não entende o que aconteceu com aquela mulher. Quem estava aqui domingo passado ouviu a história. Ruth morava em Moabe, a cidade dos moabitas, que descendiam de Moabe, o pai daquela nação. Moabe era filho de Ló, e Moabe foi filho de Ló, o pai dele, com a filha de Ló. A filha se deitou com o pai e nasceu Moabe, daí vem os moabitas, por isso que Israel era inimigo deles. E Ruth é descendente desse povo aí. Ruth não era para estar na genealogia de Jesus, pelo amor de Deus. Mas tudo bem, Ruth está voltando para a cidade, junto com a sogra, e o resgatador, o Boaz, o cara que tem que casar com ela, porque ela é viúva, e alguém, se não é o irmão, um familiar mais próximo, tem que casar com ela. Ele pergunta assim: Ruth, por que você veio para cá? A sua sogra viu, tudo bem, aqui é o povo dela, é a terra dela, mas você é moabita, você podia ter ficado na sua casa, com seu pai, com a sua mãe, com a sua família, ter feito uma faculdade, seguido a vida, sabe? Você não precisava estar aqui com ela. Que sogra? Já pensou? O PG trouxe a sogra dele hoje. Assim, ainda sogra com nora, com genro ainda, geralmente sogra protege o genro. Não protege, Rosana, né? Rosana, protege, não protege? Sogra geralmente faz bem para o genro. Eu sei que a minha sogra me trata bem, mas sogra com nora, cara, isso aí é treta. Não é? É muita treta, mano. Muita treta. A Ruth poderia se ver livre da sogra. Não, ela vai junto com a sogra. Aí o Boaz fala assim para ela: o Senhor retribua para você, Ruth, o teu feito. Ou seja, você quis ficar do lado da sua sogra, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas viesse buscar refúgio. Olha que interessante. Ruth não fica lá na sua terra com os seus pais, que seria notoriamente o seu refúgio seguro. A minha cidade, o meu povo, a minha família, os meus amigos de ginásio, de colégio, é aqui que eu estou em casa. Mas ela não fica, ela vai embora com a sogra para uma terra distante, porque no fundo, ela queria um refúgio. E ela entendeu que esse refúgio não estava na terra, na família, no dinheiro e na estrutura que ela tinha na cidade dela, mas no Deus da sogra, Noemi. A história continua, porque esse cara, o Boaz, que casou com a Ruth, ele teve um filho chamado Obed, o Obed teve um filho chamado Jessé, o Jessé teve um filho chamado Davi, o grande rei. E você vê que Davi é descendente direto de Raabe, a prostituta, de Tamar, que se fez de prostituta para enganar o sogro, e de Ruth, que era uma moabita. Aí nasce Davi, que um dia está na janela e vê Batseba tomando banho, pelada. Já contei essa história aqui um domingo também. Ele vai, traz a Batseba, deita com ela, ela engravida, ele fica desesperado, manda trazer o soldado, o esposo dela, Urias, da guerra, para ver se ele estava com ela. Ele veio, mas não deitou. Davi manda ele para a guerra e dá um recado. Para Joabe, o general: deixa o marido dela sozinho no fronte, tomar as flechadas e partir para a glória, que o Senhor o tenha. Foi isso que aconteceu. Isso mesmo que aconteceu. O cara foi para a guerra e morreu. Aí chega a notícia: Davi, ele morreu. Quando ele morre, a mulher fica de luto. Acabou o luto, ele traz ela para casa e casa com ela. É óbvio que o filho que ele estava gerando morre.
Mas nasce um outro filho dos dois, agora já a situação regularizada, chamado Salomão, que vem a ser rei de Israel. Sabe o que é engraçado? Na forma como Mateus explica essa história para a gente, ele fala o nome de Tamar, ele fala o nome da prostituta, Raabe, ele fala o nome de Ruth, a Moabita, mas ele não consegue falar o nome de Batseba. Eu acho que é tipo assim, estou com a caneta, a pena e o papel escrevendo e o Espírito Santo inspirando. De repente o Espírito Santo fala assim, bota o nome da Batseba, e ele fala, aí não, né, Espírito Santo, aí não, pô. A pessoa sabe que a culpa é dela, não foi do grande rei Davi, foi ela que ficou lá pelada, ela que, pelo amor de Deus, ela que atrapalhou o nosso grande rei. E ele não escreve o nome dela, ele escreve assim, ó, Jessé gerou a Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Eu achei um jeito de falar dela sem falar o nome. Engraçado isso, não é, irmãos? Eu acho muito interessante. Mas, haja vista a maneira como eles se casaram, Salomão foi o rei depois de Davi, filho dela, de Batseba, foi o rei de Israel. E a história continua. E a última mulher dessa genealogia é Maria, que um dia se casa com José, que está noiva de José, eles estão namorando, eles se gostaram, sei lá como é que era, não deve ter gostado muito, era tudo esquema de família, mas casou, tinha planos, tinha sonhos. Quem aqui não casou e não tem os seus, ou não teve os seus? E Maria estava pronta para casar, estava aguardando a data, tudo certinho. De repente vem um anjo, e aí beleza, e o anjo fala para ela, salve, ela fala, salve, e ele fala assim, você é agraciada por Deus. Fala, beleza, você vai dar à luz um menino, vai botar o nome dele de Jesus e tal, e ela fala, bom, legal, só que eu sou namorada do Zé, e eu nem estou grávida. E o anjo falou assim, tranquilo, Deus, o Espírito Santo vai fazer nascer o menino aí dentro de você. E ela fala assim, e quem vai falar com o Zé? Fica tranquila que tem um anjo falando com ele lá. Pô. E com a minha mãe, quem vai falar? É você mesmo. Pô, tu não podia mandar um anjo lá também? Só para me ajudar. E para minhas amigas da escola, quem vai contar? É o senhor anjo? Não, é você também. Eu vou falar só para você e tem um anjo falando com o Zé, seu marido. O resto é por tua conta. Pô, ninguém vai acreditar, meu. A gente não pode fazer um evento gospel? A gente traz o PG para cantar, a multidão toda se aglomera, o Senhor desce e fala, atenção, Maria aqui, amiga de vocês, vai conceber do Espírito Santo, fiquem tranquilos. Não vai dar não, o cachê do PG está caro. Chama o Resgate que é mais barato, o Resgate é uma banda decadente, ninguém vem, se chamar Resgate ninguém vai querer assistir. Meu Deus do céu, não vai dar. Não vai ter PG, não vai ter Resgate, não vai ter ninguém. Você mesma explica a situação. Tá bom, mãe, estou grávida. Como grávida, filha? Vou acabar com esse Zé aí. Não foi ele. Como não foi ele? É pior então, menina. Não, mãe, é do Espírito Santo. Quem é esse cara, Espírito Santo aí? Você entende a dificuldade do negócio? Eu fico pensando, hoje isso já é difícil, imagina naquela época. E aí ela passava na rua, ia na quitanda, Maria, compra um negócio para amanhã, sai aquele barrigão na frente assim, e as vizinhas, olha lá, ela falou que vai nascer do Espírito Santo. Meu Deus, a mãe dessa menina é uma mole. Se eu fosse o pai dela, eu agarrava esse Zé, fazia ele contar a verdade. Pelo amor de Deus, que vergonha para a nossa tribo, aqui para o nosso bairro. Ela passou por tudo isso. Mas aí tem um versículo bacana também que eu queria ler com vocês. Então a Maria disse para o anjo, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo foi embora. Ela falou mais ou menos assim, sabe o que é anjo? Eu estou namorando o Zé, a gente tem tantos planos, a gente tem tantos sonhos,
A gente estava com as passagens compradas, a gente ia para Aruba, mas agora grávida, nem sei como é que eu vou fazer para viajar. A gente não queria filho logo que a gente casasse, a gente queria esperar uns anos para aproveitar a lua de mel e a vidinha de recém-casado. A gente está decorando a nossa casa, a gente aproveitou, sabe, um fundo de garantia que o Temer liberou, e a gente comprou todos os móveis, assim, a gente projetou tanta coisa, Anjo, sabe, já que você desceu aqui, vamos conversar um pouco, porque são tantos planos, são tantas idealizações que a gente faz na vida, e agora você vem me dizer da parte de Deus que eu preciso abrir mão de tudo aquilo que eu sonhei na minha vida, da minha vida conjugal, do meu casamento. Eu vou ter que abrigar esse filho que não é meu nem do Zé, vai nascer do Espírito Santo, e eu preciso ser mãe dele, e o Zé vai ter que amar esse filho que não é dele, e eu vou ter que cuidar desse filho que não é do Zé, sabe? Para eu fazer isso, eu vou ter que abrir mão de mim. Para essa criança nascer, eu vou ter que, em certa medida, morrer. Para esses planos que eu tinha, como Maria, esposa do José, agora eu vou ser Maria, mãe de Jesus. Você percebe, Anjo, que é uma vida que eu não tinha imaginado para mim? Que para fazer a vontade de Deus, para que essa vontade se cumpra em mim, eu vou ter que abrir mão da minha. Mas tudo bem, Anjo, está aqui a tua serva, que se cumpra em mim o teu querer. Mateus faz questão de citar essas 5 mulheres na genealogia de Jesus, e eu fiquei essas semanas pensando, por quê? Eu vou dizer para você que se eu fosse Deus e fosse colocar o meu filho para nascer na terra, tudo bem, a Maria eu vou tirar fora dessa lista, mas eu não ia deixar meu filho nascer colocando na genealogia dele Tamar, a mulher que enganou e deitou com o sogro, nem Raabe a meretriz, nem Rute a moabita, nem Batseba a adúltera. Não ia colocar essas mulheres todas, ainda mais nessa sociedade machista, onde mulher não é nada. Ainda vou colocar mulheres desse tipo, meu Deus do céu. Mas elas não só estão na genealogia, como elas estão grafadas para a eternidade. Deus quer falar alguma coisa para a gente, e a primeira coisa que eu penso é que quando Tamar fez isso com o sogro, ela queria justiça para uma mulher injustiçada, esquecida, à margem da sociedade. Ela só queria justiça. Aí eu penso na gente, eu penso em Cristo, que se mistura nessa massa podre, porque essa é uma massa podre, irmão, de nora que engana sogro, de meretriz, de moabitas, e é uma coisa meio louca. É o Cristo que em santidade deixa a sua glória, esvazia-se de si mesmo, e se mistura com essa massa que é a sua própria criação, decaída e corrompida, e como fermento santo ele vem para santificar e mudar a natureza dessa massa que nós chamamos de humanidade. Só que essa massa olhava e dizia: quem vai fazer justiça por nós? Se eu estiver no SBT, eu vou chamar o Chapolin Colorado. Há quem hoje pense que a justiça virá do Bolsonaro, há quem já acreditou que ela viria do Lula, e teve gente antes que creu que ela viria do Fernando Collor de Mello, porque nós estamos sempre projetando sobre alguém a figura de algum Messias que venha fazer justiça para nós, e a gente está sempre esperando, porque nós sabemos que o pecado que cometemos jamais poderá ser justificado diante de Deus. Sabe o que nós precisamos? De justiça, como Tamar um dia precisou. Eu olho para esse texto e penso que a gente está na mesma condição de Raabe, a prostituta, que olhou para si, para o seu, Raabe não, perdão, é Raabe, irmãos.
Sacola, vocês estão me atrapalhando. De Raabe, a meretriz, a prostituta, que olhou para o seu pecado e falou assim: vou morrer. Para mim não tem esperança. Eu vou morrer nessa cidade aqui, Jericó. Por mim tudo bem, mas meus pais não, cara. Meus pais não têm culpa disso. Eu que escolhi essa vida. Mas eles vão para o saco, eu vou também. E ela então olha para os 12 espias e fala: cara, tem misericórdia de mim. Eu não mereço, mas tem misericórdia. Eu guardo vocês aqui, eu escondo vocês aqui, mas de alguma maneira exerçam misericórdia para comigo, porque eu sei que o Deus de vocês vai acabar com tudo. Se não é essa consciência que cada um de nós temos, que nós dependemos da misericórdia de Deus, não é isso que nós precisamos, porque se Deus olhasse para nós, irmãos, talvez Deus não nos salvasse. Se Deus soubesse quem somos, se daquela música evangélica, o que você faz quando ninguém vê o que está fazendo, é do Capital Inicial, é evangélica essa música, porque Deus sabe quem sou eu, Deus sabe quem somos. Deus sabia quem era Raabe, a prostituta. Não adianta ela falar assim: me ajuda porque eu não sou tão ruim assim, me salva porque eu sou bacana. Não, eu sou uma prostituta. A única coisa que eu posso clamar é: tem misericórdia de mim, Senhor. Misericórdia é esse amor que sente a dor, que se compadece, que se, sabe, que sente, que veste o mesmo sapato, que se coloca na mesma situação e fala assim: puxa, eu vou te ajudar, você não é por merecimento, eu vou te ajudar porque eu estou sentindo a tua dor. Tem misericórdia de mim, disse Raabe. Assim como nós clamamos para Deus: tem misericórdia de nós, e Deus coloca essa história na história do nascimento do filho dele. E aí a gente olha para Raabe, para Ruth, a moabita, que olhou para a vida, talvez ela tenha olhado para a vida de Noemi, a sua sogra, de Elimeleque, seu sogro, do seu marido, do seu cunhado, e ela tenha visto neles uma relação com Deus que ela não via entre o povo dela, a moabita. Talvez tenha sido isso, de um Deus presente, sabe, de um Deus relacional, de um Deus com o qual a pessoa conversa e ele ouve. Talvez Ruth tenha percebido isso no convívio com talvez Ruth tenha percebido isso no convívio com a família de Noemi, a sua sogra, a tal ponto que quando a sogra diz: vou voltar para minha terra, ela tem enveredado junto com a sogra, para Boaz depois olhar para ela e dizer assim: que Deus te deu o refúgio que você veio buscar. Porque talvez ela tenha percebido que o refúgio para ela não estava na segurança da família, nem no dinheiro da cidade onde ela cresceu e viveu, nem naquela estrutura humana que ela tinha lá. Não eram dessas coisas que ela precisava, e não é essa a nossa ansiedade, porque as coisas que nós esperamos que nos tragam paz, conforto, consolo, não estão naquelas que nós compramos com o nosso dinheiro, não estão na segurança do nosso currículo, do nosso diploma. O refúgio que nós precisamos é de outra ordem. Ela buscou esse refúgio em Deus, e não é isso que a gente precisa. Eleva os meus olhos para os montes, da onde vai me vir o socorro? Aonde eu vou encontrar refúgio? Como suspira a corça pelas correntes das águas, diz o salmista, assim eu busco em Deus. Só Ele é o meu refúgio, a minha segurança, a minha esperança. Ruth buscou isso em Deus, e Deus coloca isso no seu Filho Jesus Cristo. O que se dizer de Batseba, adúltera com Davi, o adúltero e assassino, e que Deus dá a eles a graça do filho dessa união ser o herdeiro do trono. É como se Deus olhasse para o que Davi fez, para o que Raabe fez, e perdoasse. Cara, assim, ele matou o marido dela, ele adulterou com ela ficou com ele, e Deus perdoou. Desculpe, irmãos, mas é um Deus desse que eu preciso, meu Pai do céu.
Um Deus que não olhe para mim e pese sobre mim o meu pecado, mas um Deus que me perdoe e que me dê a chance de uma vida restaurada. Um Deus que me dê a oportunidade de eu começar de novo, perdoado pelo meu pecado. Não é isso que nós queremos, irmãos? Não é isso que nós precisamos? Senhor, me perdoa e me dá a oportunidade de eu continuar minha vida, de eu seguir adiante. Me dá a chance de eu ter mais um filho, me dá a oportunidade de eu continuar vivendo feliz. Só que aí a gente chega em Maria, irmãos, e quando a gente chega em Maria, a gente percebe que para encontrar essa misericórdia que a Raabe prostituta buscava, para encontrar a justiça que Tamar encontrou, para encontrar o perdão que veio sobre a vida de Batseba e a restauração que ela viveu, para encontrarmos o refúgio que Ruth encontrou em Deus, a gente precisa ter a atitude de Maria. Em algum momento da nossa caminhada cristã, percebermos que cristianismo não é uma religião cujos adeptos foram convencidos no seu intelecto, que o cristianismo não é uma religião para a qual nós buscamos uma adesão. Vou aderir à religião cristã, vou ser cristão, fui convencido na minha mente de que essa religião é boa. Não, não é isso. O cristianismo não é uma opção entre outras religiões. O cristianismo não é uma religião dentro do seu guarda-roupa nesse mundo plural. Não. O cristianismo não é uma religião que eu pego domingo, me visto dela e vou para a igreja. O cristianismo não é aquilo que eu entendia quando era pequeno na escola, e a professora no primeiro dia de aula perguntava qual é a sua religião, e 99,9% da classe dizia católico, apostólico, romano, e eu dizia, eu sou protestante, porque acho que só tinha eu crente na sala. O cristianismo é um milagre de Deus, de um Deus que se torna homem, encarna, que permite que na sua história Ele se misture a esse tipo de gente, se misture a mim e a você, mas para que Ele realmente exista dentro de nós, o Espírito Santo precisa fazer Ele nascer dentro da gente, como Ele fez com Maria. Mas para Ele nascer dentro da gente, a gente tem que morrer, a gente tem que tomar a nossa cruz. É por isso que no batismo nós somos mergulhados nas águas e estamos confessando ali que a gente está morrendo com Jesus, para que ao nos levantarmos das águas do batismo, finalmente possamos declarar: eu nasci de novo, eu sou uma nova pessoa em Jesus Cristo, as coisas velhas se passaram e nele eu encontrei misericórdia, perdão, restauração, refúgio. A vida que eu precisava e queria, eu encontrei nele, mas eu precisei morrer junto com ele para poder nascer de novo. É muito bacana Deus colocar isso no meio desse monte de nome, para dizer para a gente que a gente tem que ser igual a Maria. Se a gente quiser o que Ruth, o que Raabe, o que Batseba e o que Tamar tiveram. E hoje, assentados à mesa da comunhão, quando a gente vai comer o pão e partir o cálice, momento em que a gente celebra a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, é o momento que eu como e eu digo: Senhor, me dá um coração de Maria, porque é isso que eu quero. Me ajuda a fazer morrer dentro de mim essa minha natureza humana, pecadora, porque o que eu preciso é me refugiar em Ti. O que eu preciso é o Teu perdão. O que eu preciso, Senhor, não são coisas que o dinheiro compra. O que eu preciso não são coisas que essa estrutura humana pode produzir. O que eu preciso só o Senhor pode dar,
e assentados à mesa da comunhão, é o momento em que a gente celebra isso. Obrigado, Jesus. E que a gente fala assim: eis aqui os teus servos, faça em nós a tua vontade. Hoje é domingo de Ramos, e muita gente saiu das igrejas com um raminho de planta, como um símbolo histórico do que esse domingo representa. Mas eu acho que a gente vai sair da igreja hoje igual Maria, com o Cristo de Deus vivendo dentro de nós, produzindo vida e vida em abundância. Se houver em nós essa disposição de nos negarmos a nós mesmos e deixarmos Jesus nascer, viver e existir dentro de nós. Amém, irmãos?